Graça e paz do Senhor Jesus. Quando eu digo graça e paz do Senhor Jesus, eu estou dizendo para você perdão imerecido para você e liberdade de sentimentos, ou não aprisionamento de sentimentos ligados a situações. Quando eu digo graça e paz, é isso que eu estou te dizendo, que você recebeu um perdão imerecido e que os seus sentimentos não estão mais vinculados às suas emoções, mas sim ao Deus que controla todas as emoções e que perdoa todos os pecados. Então, quando eu digo para você graça e paz, eu estou dizendo a você uma coisa muito importante. Eu espero que você receba a graça e a paz do Senhor no seu coração, esse perdão imerecido e essa liberdade de sentimentos desvinculados de condições e circunstâncias adversas à nossa vontade e ao nosso querer. Amém? Eu vou começar aqui o capítulo de Miqueias, capítulo 5. Creio que esse é um dos mais importantes de Miqueias, porque ele vai falar de uma pessoa muito importante, ele vai falar do Senhor Jesus para nós. E ele vai ser citado quando nós lemos o Novo Testamento. Amém? Diz assim, reúna suas tropas, ó cidade das tropas, porque há um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face com uma vara. Ele estava aqui já fazendo uma profecia com relação ao cerco dos assírios que aconteceria logo a seguir. Então, isso já é uma profecia de um cerco que viria contra aquela cidade. Mas tu, agora é uma promessa para Belém. Tu, Belém Efrata, ou Efratá, alguns dizem. Embora você seja pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Jesus Cristo nasceu em Belém. Eu tive a oportunidade de conhecer Belém. Hoje Belém não pertence mais a Israel. Belém hoje pertence aos palestinos, mas é muito grudado. Você muda de rua, num bairro em Jerusalém, você mudou de rua, você está em Belém. É muito, muito próximo. E naquela época fazia parte do reino de Judá. Infelizmente, hoje Belém já não pertence mais a eles, mas o rei que nos governa e que os governará saiu daquele lugar. Aleluia! E Belém tem um nome interessante, né? Belém significa cidade do pão, porque de lá saiu o pão da vida que nos alimenta, que é o Senhor Jesus. Então, essa profecia de Miqueias, trazida por esse profeta da parte do Senhor, é muito revelativa para nós, os cristãos, para nós que cremos que esse rei nasceu em Belém. Amém? E ele diz assim, suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Olha que interessante, né? É de longe que vem a origem do Senhor Jesus. Amém? Por isso os israelitas serão abandonados. Por isso, porque Belém Efrata, ou Efratá, receberá esse governante, eles ficarão afastados? Eles ficarão de fora? É isso que diz essa profecia? Até que dê a luz a quem está em trabalho de parto. Até que a luz do Senhor nasça sobre eles. Até que Sião dê a luz. Isso aqui é o entendimento deles, de quem seria esse líder que essa profecia está trazendo. Quem será esse líder? Nós já sabemos, eles ainda não sabem. Amém? Então, o restante dos irmãos do governante voltarão para unir-se aos israelitas. Os irmãos desse governante somos nós. Cada um de nós tornou-se irmão do governante, do Jesus. E nós, no futuro, nos uniremos para combater o inimigo de Israel.
nós estaremos junto com eles, como já nos unimos em espírito com o povo judeu para combater os inimigos, porque se são inimigos deles, são nossos inimigos. Amém? Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor. O Senhor Jesus é o bom pastor e ele vai nos pastorear até que chegue esse dia que Miqueias está falando. Na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. A grandeza do Senhor Jesus alcançará os confins da terra. Poucos lugares dessa terra não ouviram ainda falar do nome de Jesus. Mas nós sabemos que todos os povos, tribos, línguas e nações ouvirão esse nome, tendo a oportunidade de se tornarem irmãos em Cristo ou não. Terão a oportunidade de dizer sim ou não ao Senhor. Mas enquanto isso, um exército de cristãos está se reunindo dia após dia, para que um dia nós possamos combater os inimigos do Senhor. Amém? Ele será a sua paz. Eu estou falando? Quem é a nossa paz? A paz que não depende de circunstâncias é o Senhor Jesus. Ele será a sua paz. Ele já é a nossa paz, porque essa profecia já aconteceu. Quando os assírios invadirem a nossa terra e marcharem sobre as nossas fortalezas, levantaremos contra eles 7 pastores, até 8 líderes escolhidos. Ele está falando aqui de um momento que iria acontecer em seguida, a invasão assíria e o cerco dos assírios contra aquele povo, mas também está se referindo a um rei futuro que alcança os confins da terra. Você percebe que tem aqui 2 ideias ligadas, uma para aquele momento e outra para o futuro? Porque como é que ele podia estar falando de confins da terra se o Senhor ainda não tivesse alcançado todo mundo a partir de Belém, Efrata, a terra do pão? Amém? Eles pastorearão a Síria com a espada e a terra de Nimrod com a espada empunhada. Isso também já aconteceu. Eles nos livrarão quando os assírios invadirem a nossa terra e entrarem por nossas fronteiras. Era uma guerra e eles estavam se preparando para ela. E eles precisavam levantar líderes e pastores que pudessem enfrentar os assírios e vencê-los. Amém? E diz assim: o remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos. Isso já está acontecendo. O povo de Israel está dividido por todas as partes do mundo. Todas as partes do mundo você vai encontrar um judeu. E ele diz, esse é o remanescente de Jacó vai ser reunido de todas as partes do mundo, prestem atenção, como o orvalho da parte do Senhor, como o aguaceiro sobre a relva. Não porá sua esperança no homem, nem dependerá de seres humanos. Em quem será que estará posta a esperança de Israel? Se não vai mais depender de homens e nem de seres humanos. A nossa esperança, o nosso socorro virá do Senhor. Já veio, né? Já veio, aleluia. O remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Vocês lembram que Jesus é o leão da tribo de Judá? Entre os animais da floresta, como um leão forte entre rebanhos de ovelhas. Tá vendo, ovelha? Sabe o que você é, né? Você é a ovelha, cuidada por esse leão. E ele diz assim, leão que quando ataca, destroça e mutila a presa. A presa são os seus inimigos, e os inimigos do Senhor serão mutilados, destroçados, destruídos por este leão da tribo de Judá, sem que ninguém o possa livrar. Não haverá quem possa livrar os inimigos de Deus das mãos do grande Deus de Israel. Aleluia! Sua mão se levantará contra seus adversários e todos os seus inimigos, todos,
serão destruídos. Esse é o fim de todos aqueles que não se prostrarem, que não adorarem, que não amarem, que não servirem, que não se dobrarem ao Senhor Jesus. Não há esperança para você. Você se dobra, ou você se dobra para a condenação ou para a salvação, mas você vai se dobrar ao Senhor, que criou os céus e a terra, ao Senhor Jesus, a palavra da vida, o verbo que se fez carne e que habitou entre nós, a quem nós amamos, a quem nós servimos, com todo o nosso coração, com todo o nosso respeito. Aleluia. Diz assim, naquele dia é o grande dia do Senhor, quando Ele vai voltar, declara o Senhor, matarei os seus cavalos e destruirei os seus carros de guerra. Tudo aquilo que for exército contra Deus, cercando aquele povo, será destruído pelo Senhor no grande dia, na batalha final. Aleluia! Também destruirei as cidades da sua terra e arrasarei todas as suas fortalezas. Acabarei com a sua feitiçaria e vocês não farão mais adivinhações. Nem feiticeiros, nem adivinhadores, nem agoreiros, nada que o Senhor despreza estará naquele dia em pé, não prosperará, não ficará, não permanecerá, porque o Senhor vai destruir com mão forte. Acabarei com feitiçaria e com as adivinhações, destruirei suas imagens esculpidas. Ai, as imagens esculpidas, não vai sobrar uma, o Senhor vai destruí-las, uma a uma. Tudo que é imagem esculpida, usada para adoração, o Senhor vai destruir. É o que ele está dizendo aqui. Suas colunas sagradas são aquelas colunas que eles erguiam nos montes, nos altos, nos outeiros, para adorarem deuses que não eram verdadeiros, que não são deuses verdadeiros. Vocês não mais se curvarão diante da obra feita por mãos de homens. Tudo aquilo que se curva diante de uma imagem de escultura, de uma coisa feita pela mão dos homens, será destruído nesse dia. Aleluia! E só o Senhor será adorado em espírito e em verdade, como Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu desarraigarei do meio de vocês os seus postes sagrados, derrubarei todos os seus ídolos. Você tem algum ídolo ainda na sua casa? Destrua-o, porque se você não o fizer, o Senhor o fará. Amém? Com ira e com indignação eu me vingarei das nações que não me obedecerem. Escutou, nação? Obedeça ao Senhor. Comece a buscá-lo, comece a conhecê-lo, comece a servi-lo, porque esse dia certamente virá. Quando os israelitas voltarão para sua terra, serão reunidos de novo, serão protegidos pelos cristãos, porque os cristãos vão se unir, porque eles serão também dos confins da terra reunidos para ajudar aquele povo que é o remanescente de Jacó. Aleluia! É muito bonita essa palavra de Miqueias. Eu espero que vocês compreendam que tudo começou em Belém. E ele diz, mas tu, Belém, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. O Senhor governará sobre todos nós, forte. O Senhor soberano vai nos salvar, vai nos redimir. Nós cremos e nós esperamos por esse grande dia. E enquanto esse dia não chega, nós estaremos tentando tirar da boca do leão aquelas ovelhas que ainda não entenderam essa palavra e que ainda não se renderam ao Senhor. Não se canse de orar pelas pessoas que ainda estão na boca do leão. Não do leão de Judá, porque o leão de Judá ele protege a presa. Eu estou falando do leão do inimigo das nossas almas, que quer apanhar aquelas ovelhas mais fracas, mais distanciadas e as que ainda não se chegaram ao nosso rebanho. Amém? Glória a Deus pela
Eu ia falar graças, falei glória. Graças ao Senhor, né, por mais esse dia na nossa vida, mais um dia de conhecimento da palavra. Nós prosseguimos aqui com Miqueias amanhã no capítulo 6 e grande profecia essa que ele trouxe. Amém? Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã.